Ó meu Senhor, o Senhor é onipresente, onisciente e onipotente. Nada há neste mundo que não possas fazer. Eu me entrego a teus santos pés. Por favor, Senhor, salva-me. Eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei, Senhor, uma só palavra, e minha alma será salva. Ok. Olá a todos. Hoje, 6 de junho de 2023. Há exatamente 68 anos atrás, nascia uma pessoa em Sorocaba, estado de São Paulo, e recebeu o nome de seus pais. Recebeu o nome que seus pais lhe deram, e o nome era Lael. Essa criança, ao nascer, teve uma experiência de chegar para um mundo e tudo era novo. Tudo era novo. Não havia ainda familiaridade com nada. Tudo era estranho, mas confortável. Havia algo gostoso no aconchego dos pais, no cheiro da mãe, no cheiro do pai. E aos poucos, essa criança foi se abrindo para o mundo, fazendo as coisas que todas as pessoas normais faziam. E eu me lembro que uma das coisas que era ir quando minha mãe estava me levando a primeira vez para a escola. Eu fui praticamente arrastado. A única coisa que eu queria era brincar. E não queria ser levado da casa dos meus pais, onde eu brincava muito, para alguma coisa que eu começava a entender que era o mundo real. E que eu iria ter que fazer muitas coisas nessa vida. E que eu iria ter que aprender a fazer essas muitas coisas na minha vida. Que a princípio eu estava sendo arrastado para elas, para fazê-las. E eu me lembro que eu continuei a estudar, tive todas as aventuras que todas as pessoas têm ao estudar. E fui mudando de casa, de casa, de casa. E eu me lembro de cada vez sonhar com a casa anterior. Sabe, passar a noite e recordar como era a casa. E eu me lembro que muitas vezes, após adulto, eu sonhava com as casas que eu morei. Existe uma lembrança, uma gratidão, algo que você olha para trás e vê a sua infância, o tempo que você existiu, os lugares, as pessoas. E existe tanto carinho aí, que muitas vezes dá vontade de voltar para esses lugares, para revê-los. Eu me lembro uma vez que eu peguei o carro, coloquei minha mãe dentro e fui com ela visitar todos os bairros que eu nasci, quer dizer, todos os bairros que a partir do meu nascimento, todas as ruas que eu morei. E fomos numa sequência, eu e ela, de recordação. E eu acredito que deve ter feito mais bem para mim do que para ela. Porque a gente nunca sabe o que acontece no interior de cada pessoa, mas ela adorou muito. Mas no meu interior foi uma volta à infância. Uma coisa que eu me lembro era de que havia uma sede dentro de mim. Eu me lembro da igreja que eu comecei a frequentar enquanto criança, tanta recordação boa. Eu me lembro que até meus 18 anos, eu continuei indo naquela igreja. Não frequentando como membro,
Mas em datas específicas, ocasiões específicas, eu me lembro que eu visitava. Eu casei, não naquela igreja, mas eu vi meus irmãos casarem. Eu vi muitos amigos casarem ali. Minha irmã mais nova casou naquela igreja. Essas recordações de infância, basicamente são as mesmas que vamos criando hoje, para que no futuro a gente se lembre do que viveu. E essas experiências, elas vão fazendo parte de um mundo, e esse mundo é um mundo que a gente chama de realidade, que é o mundo da nossa vida, do nosso tempo. Esse tempo que estamos existindo aqui. De sei lá quanto, prazo de validade, 100 anos. A gente pode estragar a mercadoria antes, que é o que normalmente acontece. Mas o prazo de validade é esse. Parece os pães que eu compro. Quando eu compro um pão de forma, a validade normalmente nunca atinge o que está lá, sempre antes o pão estraga. E eu fico reclamando, mas acontece com a nossa vida igual. Esse nosso corpo, ele tem um prazo de validade, mas de alguma forma eles se vão antes. E o que acontece quando o prazo de validade chega? Os elementos voltam à sua origem. O que significa isso? Significa que nesta vida, tudo que a gente vê, tudo que a gente toca, tudo que a gente ouve, tudo que a gente tem contato, tudo que a gente percebe com os nossos sentidos, eles foram feitos, fabricados, montados para se tornar o que são, para estabelecer esse cenário todo que é a nossa vida. Sabe, eu fico vendo aqui a sala onde eu estou gravando esse vídeo, a minha sala da minha casa. Eu moro aqui e tem uma sala que cabe umas 20 pessoas sentadas e eu tenho as 20 cadeiras suficientes para poder fazer cursos aqui para um presencial. É uma sala confortável e eu tenho 2 janelas de vidro grandes que dá para ver do lado de fora. Então, quando eu estou dando essa mensagem, quando eu estou fazendo essa live, às vezes eu fico olhando a sala, eu fico olhando para fora da janela, daqui tem uma visão de fora da janela, dá para ver os prédios ao longe, não tão ao longe, e eu fico olhando esses prédios, o céu, e eu agradeço tanto. Eu tenho tanta gratidão por esta vida, principalmente hoje, que é o dia que eu faço aniversário. Eu tenho muita gratidão. Sabe, eu estou sozinha nesse momento. Minha noiva está dormindo. E nesse momento, eu estou aqui fazendo essa live com as pessoas que estão comigo na live. E é até engraçado eu falar que é dia do meu aniversário, dá a impressão que eu estou querendo que vocês celebrem comigo. No fundo, eu estou celebrando já meu aniversário, sozinho. Porque mesmo que estejam todas as pessoas comigo, eu sempre estarei sozinho. Desde que eu nasci até a eternidade, eu estarei sozinho, no meio de tudo. No meio de todos os amigos, no meio de todas as pessoas, no meio de todos os relacionamentos, no meio de toda essa existência, de todas as criaturas, de todas as formas, eu estarei sempre sozinho. E isso é o tema de hoje. Eu estarei sempre sozinho,
Porque todas as coisas que eu vejo, tudo isso que eu estou hoje fazendo parte, logo, o cenário todo mudará. Eu estarei com outra idade, estarei provavelmente em outra sala, talvez não numa sala, talvez até do lado de fora das salas. Estarei num jardim, provavelmente, num bosque, numa praia, não importa onde eu esteja, fazendo a live daqui para frente em outros tempos. E eu me lembrarei desse momento como um arquivo de memória. Assim como as casas que eu morei enquanto criança. E esta criação toda, tudo isso que a gente conhece, toda essa movimentação para formar esse cenário, ele é tão provisório, tão rápido, passa tão rápido. Todas as ilusões que vivemos, todas as histórias que fizemos parte, todas as épocas de nossa vida que atravessamos. Todo esse universo que conhecemos, ele não é imortal. Ele não é eterno. O Criador fez de um jeito. Essa obra-prima foi tamanha, que é uma transformação constante. E essa transformação constante, um dia, cessará. Não para cada um de nós. Um dia, a transformação constante cessará. Em todas as formas que conhecemos, deixarão de existir. Como fumaça de luz. E a origem, a essência de toda a criação, que é exatamente a luz, que é exatamente a vida, que é exatamente o imortal, o acacho, o nada, o vácuo quântico, o nome que você queira dar, Deus, aquilo que é eterno e imortal, que nunca teve um começo, será assim de novo. Eu não sei se essa lila, eu não sei se esse jogo cósmico, eu não sei se essa criação teve um início. Ou se sempre foi assim, eternamente. Uma mutação constante das partículas que nada mais são do que a própria luz. Toda essa criação como a conhecemos hoje não era assim num outro tempo. E o tempo é a contagem que nós fazemos. Mas as transformações, elas são contínuas. Contínuas. Existem registros, eu não vou discutir se são verdadeiros ou não, existem registros em que o ser humano, teorias, em que o ser humano não existia numa determinada época. E existiam todos os bichos que a gente vê nos filmes pré-históricos. Se são pré-históricos. Mas nessa época, as criaturas que caminhavam nesse planeta, ou o próprio planeta, era diferente. Existe um tempo de Pangeia, onde não havia nem mesmo os continentes, essa é a teoria. Onde a Terra era uma só. Depois ela foi se dividindo e os oceanos foram sendo formados. As criaturas foram sendo modificadas com o passar do tempo, com a contagem nossa contagem de tempo. Mas nessa transformação constante,
onde seguimos contando para poder raciocinar sobre as mudanças. Mas essa transformação constante é uma transformação constante, é uma mutação constante. E se você olhar a característica, se você olhar a própria luz, ela em si mesma é imutável. Mas o movimento que ela faz, as partículas que ela movimenta, que ela cria de si mesma, criam essa forma, criam essa ilusão que conhecemos. Chamamos isso de ilusão porque não é constante, não é imortal, ela mudará. Nada que conhecemos hoje será assim. Nada. Nunca foi assim. E será também diferente o tempo todo. Todas as coisas, toda a criação é uma constante mudança. A realidade, a verdade está além da forma. A realidade é a essência imutável. É Deus, é a luz divina. Essa é a realidade. Aquilo que é, na nossa contagem de tempo, foi e será para sempre. Imortal. E tudo, a obra-prima dela, a criação, é um movimento. Você se lembra do tempo de uma tartaruga? 200 anos? Sei lá. É mais ou menos isso que é a contagem do nosso tempo. Você sabe quanto tempo dura uma mosca? Comparativo. É muito extenso. Todas as coisas que vemos, muitas delas são rápidas. Nós vemos, por exemplo, uma flor. Uma flor é tão rápida. Você quase que pode acompanhar com seus olhos, se ficar sentado observando. A beleza das coisas, elas se alternam. E a beleza é a alternância, para quem entende. E as flores nascem, crescem e morrem, os pássaros nascem, crescem e morrem, os insetos nascem, crescem e morrem. Todos os bichos nascem, crescem e morrem numa velocidade muito rápida, que nós podemos acompanhar. Já a madeira, já a terra, já a pedra, a montanha, demora um pouco mais. As coisas que o homem constrói para durar demoram um pouco mais. Mas nós também somos capazes de acompanhar, porque temos registros de pessoas que viram aquilo que hoje não existe mais, que elas viram e viveram na época que existia. Eu mesmo me lembro de casas, me lembro de lugares que hoje não existem mais, foram demolidas e outras tomaram lugar. Eu me lembro de lugares que eu frequentei que não existem mais. Por que eu estou falando isso? Porque essa é a natureza da criação, a mudança constante e rápida. E nós, existindo nesse mundo, não aceitamos isso, não olhamos de frente, e é tudo que precisamos fazer. Entender que o Criador, que a essência é eterna, mas entender também que a criação, aquilo que somos, fazemos parte, é tão mutável, é constantemente cada célula, cada partícula de toda essa criação mudar assim rapidamente. E se você olha tudo, a gente costuma dizer assim,
não há mal que sempre dura. Assim, esses ditados populares, depois da calmaria vem a tempestade, depois da tempestade o sol nasce. E são ditados que a gente faz para dizer que tudo é cíclico. Sabe que tudo nasce, cresce e morre. Que tudo se alterna, tudo muda, tudo está em constante movimento. E esse movimento das formas é perfeito. Nós não podemos ver isso porque nós estamos no meio da movimentação. Eu me lembro uma vez, eu não lembro se foi a primeira vez que eu voei de avião. Quando eu estava, o avião começou a subir e a subir e a subir, e estava chovendo, e as nuvens eram escuras. Caía muita água, era uma tempestade. E eu me lembro que o avião foi subindo, e de repente, de uma hora para outra, o avião subiu acima das nuvens. E ali o sol estava. E eu olhei para a janela e vi aquele tapete de nuvens. Um tapete que se estendia, que eu não vi o fim. E eu sabia, porque eu estava lá. Abaixo daquela nuvem, daquele chão de nuvem. Abaixo daquilo estava uma tempestade. E eu sabia que todas as pessoas abaixo, que estavam no meio de tudo aquilo, de toda aquela tempestade, estavam falando: uau, quando é que o sol vai nascer? Quanto tempo vai demorar para essa tempestade acabar e a gente poder enxergar o sol? E eu estava enxergando o sol, porque eu estava naquele voo, por sobre aquela tempestade, por sobre as nuvens. E existe um ensinamento disso. O sol está sempre brilhando. E nós, no meio da tempestade, não temos consciência disso. Que o sol está lá acima das nuvens. Dá a impressão que a tempestade é eterna, infinita, o universo todo. Cada problema que a gente atravessa, cada situação que a gente enfrenta nesse mundo, a gente não vê, não percebe, porque está no meio da tempestade, que o sol está brilhando. E na nossa vida, esse poder, essa essência, essa luz, está por trás de cada matéria. É por trás de cada matéria. Cada matéria é a luz manifesta, é a manifestação, o jogo, a maia, é a grande ilusão. E nessa existência, para mim, poder ver, poder conhecer a luz, poder ver o poder criador, poder ver a imortalidade, é a coisa mais preciosa que tem. Porque nunca mais você se esquece quem e o que está por trás de todas as nuvens. Todas as nuvens. As brancas, os arco-íris, as nuvens escuras, os raios, trovão, as criaturas, as formas todas que você vê, por trás de tudo isso, o sol brilha. Por dentro de toda criação, a luz brilha. Isso não é metáfora. Isso não é metáfora. A vida
é fato. Ela manifesta, é fato. Não é crença. Eu não tenho uma crença que Deus existe. Eu não tenho uma crença sobre a luz. Eu não tenho uma crença sobre isso. Eu tenho uma experiência. Eu conheci a essência. E por graça desse poder, por graça dessa mesma essência, eu posso encontrá-la dentro de mim. E isso não é fé. É fato. Esse acesso, essa experiência me foi dada. Quando eu tinha meus 17 anos, eu comecei a conhecer pessoas que tinham essa experiência. Eu convivi com pessoas, algumas meus amigos, que como eu não tinham essa experiência. E por eu ser menor de idade, eu tive que esperar fazer 18 anos. Mas eu cheguei e comecei a conhecer essas pessoas. Quando eu tinha 17, era menor. Então eu fui com alguns amigos que eram maior que eu. Eram mais velhos que eu. Já tinham seus mais de 18 anos. E eu os vi aprender a meditar. Eu os vi conhecer essa luz. Eu os acompanhei. E eu perguntava para eles, porque eu tinha que esperar fazer 18 anos. E eu perguntava para eles, o que você vê, como é que é? E eles me contavam. Eles fechavam seus olhos, viam e contavam para mim. E eu ficava, não é brincadeira, isso é fato, isso existe. Eram meus amigos, eu os acompanhava. E aí eu fiz 18 anos. Isso em 1973. Eu fiz 18 anos. E aí, quando eu fiz 18 anos, nesta época, como o dia de hoje, 6 de junho, eu fiz meus 18 anos, eu já sabia, agora eu posso aprender a meditar. E eu fiquei super ansioso. Agora eu quero aprender a meditar, eu quero conhecer essa luz, eu quero ter essa experiência. Por favor. E quando chegou setembro, agora em setembro, eu farei o aniversário do meu segundo nascimento. Hoje eu comemoro o do meu nascimento para este mundo. Em setembro agora, eu comemoro o nascimento para essa experiência interior. Foi quando eu vi essa luz, quando eu tive esse conhecimento, quando eu tive esse acesso, quando eu tive essa iniciação, esse batismo do Espírito Santo. Quando eu descobri qual era a minha essência, quando eu descobri o que eu sou de verdade. E a partir daí, o que aconteceu comigo? Me iluminei? Não! O que aconteceu? O processo normal desta vida humana. Aprendizado, crescimento, experiência. Eu vi que eu tinha que voltar para casa. Eu olhei e falei, cara, eu sou luz, eu sou espírito, eu não sou o corpo. E assim, ninguém ia mais poder chegar para mim e falar, você é o Lael. Isso acabou. Desde aquele dia, eu sei o que eu sou. E não é o Lael. O Lael é o nome que meus pais me deram. Esse poder criou os meus pais. São pais dos meus pais. O pai da raça humana, o pai desta criação. O pai, o verdadeiro pai, o pai de todos, o Criador, o poder criador, a luz. E eu senti, agora eu posso voltar para casa. E o que é voltar para casa? É voltar para casa. Agora eu sei onde é minha casa. Minha casa, eu a encontro onipresentemente. E
quando eu quero estar com meu Pai, eu fecho meus olhos e vou para dentro de mim. E quando eu vou para dentro de mim, eu vejo a essência. Quando eu uso meus sentidos externos deste corpo, eu vejo a criação. Hoje, para mim, é nítido. Isso mudou o quê? Agora eu me iluminei, eu volto a falar, porque muita gente pensa. O conhecimento é uma semente, é o princípio, o meio e o fim, é a semente, a árvore e os frutos. O conhecimento é algo que você tem, você inicia, por isso nascer de novo, iniciação, e aí você vai viver novamente uma vida dupla. Você vai viver a vida que o Lael vive nesse mundo e você vai viver quem você é estando dentro do Lael vivendo nesse mundo. E o Dharma, o caminho, é você aprender a cada vez mais ser a vida existindo dentro do Lael. Essa perspectiva de ser o que sou, essa perspectiva de viver nesse mundo, sabendo, sentindo, vivendo, observando, contemplando as duas coisas, a verdade e a ilusão, a criação e a luz. E quando você tem essa experiência, ela não te ilumina rapidamente. Claro que é rápido, mas ela não te ilumina no momento. Porque o momento é nossa contagem de tempo. E o Criador fez o ser humano, o Criador nos fez para que a gente pudesse estar vivendo nessa vida com Ele. Essa é a estrada do livre-arbítrio. Viver nesse mundo por nós mesmos, sendo só o Lael e ser a luz. E o Lael, ao mesmo tempo, nesse mundo. Porque, na verdade, o que somos é a luz. Isso não é o que queremos ser, o que gostaríamos de ser, o que os livros escrevem. Não, isso é fato. Isso é o que somos. A vida. Nós somos a vida. Nós estamos vivendo dentro deste corpo. Este corpo vai ficar capaz por um período só. Porque ele faz parte desse jogo de transformação. Todo o universo se transforma constantemente. Mas o que somos, não acontece essa transformação. Essa transformação acontece no conjunto do personagem Lael, sentando e meditando e vivendo essa experiência dupla. Por quê? Porque o Criador fez para isso. Ele não fez para nos cobrar, ele não fez para dizer para a gente, Lael, volta para casa, eu te fiz. Não foi assim. Se o Lael não tivesse aos 17 anos encontrado aquelas pessoas e estivesse até hoje procurando, e muita gente nem mesmo procura, simplesmente desfruta. E o Criador fez esse mundo e colocou tudo para desfrutar. Mas ao ser humano, ele deu uma chance, ele deu uma escolha. Você pode continuar até o final sendo uma das criaturas. Ou você pode descobrir que você é um com o poder criador. Ou você pode descobrir que tudo é energia. Tudo é vida, tudo é luz.
E se você descobrir isso, se você conhecer esse poder, tudo muda. Porque você percebe essas coisas, você fecha esse entendimento. Sabe, não tem como você fazer qualquer coisa que foi criada se manter. As pedras não são as mesmas. Elas não têm a mesma forma de há milhares de anos. Você olha, o ser humano pegou e criou as pirâmides, por exemplo, no Egito, para durar, ou para ser para sempre. E elas estão virando pó. As coisas têm duração diferentes. Na nossa contagem de tempo, elas duram mais ou menos tempo. Para a vida imortal, que nunca nasceu, que nunca morrerá, não há contagem de tempo. Há uma transformação constante. Então, para a gente, provavelmente, sabe, ver esse mundo que a gente conhece, o Sol, as estrelas, o planeta Terra, tudo isso em transformação, talvez, na contagem de tempo do Criador, nem tempo existe. As coisas é como um sopro e vão se transformando, galáxias e tudo. Talvez. Mas na nossa contagem de tempo, demora para um sol morrer. Demora para um planeta morrer. Nenhum de nós, numa existência, vê as coisas mudarem. Então dá a impressão que a gente poderia fazer o nosso corpo durar ao mesmo tempo que a Terra, que o Sol. Não seria perfeito. Perfeito é como é. Mas a exceção poderia acontecer. E isso que o ser humano busca. Eu quero ser imortal, eu quero durar para sempre, sem saber que ele é imortal, que ele vai durar para sempre. Que durar é uma palavra que você só pode usar na criação, não pode usar na alma. Você não pode usar na consciência da alma. O observador observa o tempo. O observador não tem tempo. E cada vez que um dos profetas gritou, por trás de toda a existência, existe aquele que nunca nasceu. Por trás de todo o tamanho, existe aquele que é infinito. Por trás de toda forma, existe aquele que não tem forma. Que bom que isso não é uma metáfora. Que bom que essa é a verdade. Sabe? Estou aqui na minha frente uma frase que diz assim: para os físicos modernos, a dança de Shiva, Lila, é, pois, a dança da matéria subatômica. E como na mitologia hindu, trata-se de uma contínua dança de criação e destruição, envolvendo a totalidade do cosmos e constituindo a base de toda a existência e de todos os fenômenos naturais. A dança da criação e destruição é a base da própria existência. Cada partícula subatômica não apenas executa a dança da energia, mas também é uma dança de energia.
um processo vibratório de criação e destruição. Essa é uma frase. Esse jogo cósmico, que os orientais chamam de ilusão, Maya, dá um nome para isso, Maya. Eles chamam de Maya tudo que foi criado, entende? Eles chamam assim, como para poder raciocinar, eles fazem assim: Brahma, não cerveja, Brahma é o criador de tudo, é o infinito, é Deus. Maya são as formas, a criação toda. E Lila é o jogo cósmico, onde porque ele é movimento, e as formas que ele cria, o movimento delas é tão perfeito em suas leis, lei de ação e reação, causa e efeito, né? Que eles chamam de karma. Por que eu digo isso? Karma, Lila, Maya. Eu sou o quê? Eu sou pertencente a alguma religião hindu? Não, esquece isso. É que é assim, existem cientistas que eles acham que a religião e a ciência são a mesma coisa, com formas diferentes de abordagem, com perspectivas diferentes sobre uma mesma coisa, que no fundo estão avaliando, interpretando, conhecendo, compreendendo, experimentando a mesma coisa. Porque para o cientista o que existe não é Deus. Para o cientista o que existe é uma energia, uma luz que está por trás de tudo. Para a religião existem formas divinas. Provavelmente amanhã eu falo sobre esse tema. Existem formas divinas. Deus tem uma forma como as formas que as pessoas criaram. As pessoas criaram. A forma, o céu foi criação humana. O céu não existe. Não como um local, não como um lugar, não como Deus está no lugar existindo lá, isso é uma criação humana. Porque nenhum mestre disse isso. Porque isso é uma criação. Isso é uma metáfora. Para isso a gente tem que aprender uma coisa chamada mito. Vamos ver se eu uso isso como tema. Eu tenho esse tema nos meus cursos, mas eu quero ver se eu consigo fazer uma live usando isso. Para explicar muito rapidamente o que significa um mito. E para a religião você tem formas. Ainda existe um céu com todas aquelas formas. Eu fiz uma pintura com o mito. E você também tem o inferno com todas aquelas formas. Isso é uma maneira de poder interpretar, é uma maneira de pegar uma criança, ou uma pessoa, criança, e explicar para ela. Só que a gente tem que crescer e compreender o que realmente o mestre falou. Porque isso não foi o mestre que falou. O que o mestre falou? A mesma coisa que falou o cientista. Não existe Deus. O que existe é uma energia, o que existe é uma luz. Vamos entender o que o mestre falou? Ele disse que não existe Deus. Ele disse assim: Deus existe. Deus é energia. Deus é luz. Aí você fala, mas o mestre não usou a palavra energia? Claro que não. Mas quando ele diz, há 2.000 anos atrás, há 5.000 anos atrás, há 7.000 anos atrás, há 12.000 anos atrás, quando ele disse, Deus é luz, Deus é a vida eterna, Deus é imortal, infinito, onipresente, onisciente, onipotente. Ele está falando o quê?
se é onipotente, o poder não está concentrado em lugar nenhum, porque senão não seria onipotente. Se é onipresente, ele não está em lugar nenhum, porque se estivesse em algum lugar, não estaria no outro, entende? Quando você fala está lá, não está aqui. Ah, está lá, mas está aqui. Então, onipresente significa a mesma coisa que está lá, está aqui. O mesmo tamanho que está lá, está aqui. Onipotente significa o mesmo poder que está lá, está aqui. Então, o lá e aqui, e o entre lá e aqui, não poderia ser onipresente, porque onipresente significa não há lá e não há aqui. Eternidade infinita é isso. Quando o mestre falava onipresente, onisciente, onipotente, ele estava falando da energia, ele estava falando do que os cientistas estão se referindo. Então, a religião e a ciência estão se referindo à mesma coisa, de formas diferentes, interpretações diferentes, perspectivas diferentes, e um não aceita a perspectiva do outro, ou aceita meia perspectiva, e não é para aceitar nem meia, nem perspectiva, porque estão falando a mesma coisa. Cada um que experimente, que entenda, que viva do jeito que quiser. Cada um é livre para interpretar e viver suas próprias consequências de sua avaliação e interpretação sobre tudo. Lembre-se, você não experimenta a praia. Você vai na praia e experimenta o que você sente, o que você entende, a sua avaliação, a sua perspectiva do que a praia é, do que a praia significa, o valor que você dá para a praia. Então, quando você está na praia, a praia é a praia. Para aquela pessoa que está se divertindo e para aquela pessoa que está odiando. Porque odiar estar na praia ou se divertir estar na praia é avaliação nossa. Então nós não experimentamos a praia. Entende? Nós não experimentamos o corpo humano como ele é. Nós experimentamos o que pensamos sobre nós mesmos dentro deste corpo. Cada situação que acontece na nossa vida, nós não experimentamos cada situação que acontece na nossa vida. Nós experimentamos o que achamos sobre cada coisa que acontece na nossa vida. Com a mesma coisa que uma pessoa poderia ser feliz, ou nós mesmos já fomos felizes com aquela coisa, hoje temos a mesma coisa. E a convivência com essa coisa não nos traz felicidade, ou inversamente. Interpretação. A nossa perspectiva de mundo, o nosso autoconhecimento, a nossa visão sobre nós mesmos e sobre tudo, incluindo o poder, muda a nossa existência, a nossa experiência, a nossa vida neste corpo, nesta existência, nesse tempo. Por isso é que, se sofremos, temos que sair do sofrimento, não com mudança externa de situações. Entende? É nossa avaliação sobre tudo. É nossa compreensão. É nossa compaixão. É nossa paciência. É nossa visão do mundo. Como vemos esse mundo. Como vemos a nós mesmos. Como vemos cada situação que nos acontece. Como avaliamos isso. Como nos sentimos perante cada coisa. E tudo isso nasceu de gatilhos, de experiências anteriores, de âncoras criadas, conscientes ou inconscientes, por tudo que viemos experimentando até hoje. E esse ser tem sua própria
avaliação, seu próprio mapa, seu próprio modelo de mundo. E é a partir desse modelo que ele vai vivendo. Aprende coisas novas, se identifica com essas coisas, passa a fazer parte de sua vida e sua experiência vai mudando. Por isso, os mestres falam, procurem a presença, a companhia dos santos, procurem a companhia dos iluminados, procurem a companhia dos sábios, procurem a companhia de quem viu a Deus. Procurem a companhia de quem é um com Ele. Procurem a companhia de quem sabe, de quem é um iluminado, um santo, um homem de Deus. Eu não estou falando de seres de fé. Bem-aventurados os que têm fé, mesmo sem ver, porque deles é o reino dos céus. O reino dos céus é dentro. Mas importa que os verdadeiros adoradores adorem Deus em espírito e em verdade, porque Deus é espírito, e assim importa que o adore quem o adore. Ok? Nesta vida, tudo muda. Tudo muda, tudo. Nada que você conhece se manterá. Existem pessoas que ficam preocupadas, elas dizem assim, eu preciso viver o aqui e agora. O que significa viver o aqui e agora? Não é só aproveitar o presente, porque as coisas acontecem no presente. O passado já foi, o futuro não chegou ainda. Esse é o ditado popular, ok? Mas há um segredo, há um mistério. Por trás dos véus da ilusão, que nos fazem acreditar, né? Os véus nos fazem acreditar no passado e no futuro. Não existe como realidade, não existe como fato o passado. Não existe como realidade o futuro. A transformação é uma constante e toda transformação acontece no presente. O presente é o palco onde você vive. O presente é o palco onde o teatro acontece. A contagem de tempo, criação humana, a contagem de tempo diz, no passado, no futuro, não existe passado, não existe futuro. O ser humano fez assim, lembra-se de alguns filmes indígenas que falam assim, há 2 luas atrás, o homem branco desceu aqui em nossas terras. Daqui a 2 luas, daqui a 3 luas, eu irei dentro desse barco para novos continentes. E quando o ser humano fala isso, ele está usando uma contagem de tempo. E o ser humano sempre usou contagem de tempo. Há tantas luas, daqui a tantos sóis, daqui a tantas primaveras, daqui a tantos meses, daqui a tantos minutos, né? Daqui a tantas horas. Né? Daqui a tantas horas, daqui a tanto tempo. E o ser humano aprendeu a contar o tempo. Que hora vai começar? 14 horas. Que hora você deve estar aí?
13h45. É bom chegar meia hora antes. Para quê? Para dar tempo. Então, essa nossa contagem de tempo é para tentar pegar essa transformação constante e saber, eu tenho 100 anos, eu tenho 80 anos, eu tenho 90 anos, dividido em tempos de 10 anos, cada 10 anos em tempo de, sei lá, 1 ano, 5 anos, 5 em 5 anos, de ano em ano, 6 em 6 meses, 2 em 2 meses, mensalmente, semanalmente, dia, horas, segundos, respirações. A contagem de tempo é humana. Para a gente ter um raciocínio sobre a transformação. Entende? O tempo é uma coisa relativa. Ele é a criação humana. E olhamos esse mundo, estamos percebendo e vivendo aqui. E no meio de tudo isso, no meio de toda essa criação, no meio de toda essa Maya, Lila, no meio de toda essa aventura, no meio de toda essa obra-prima, o presente é onde a transformação acontece. Ela não aconteceu nem acontecerá. A transformação acontece no presente. A contagem de tempo é humana. Contagem de tempo é humana. Para que você possa falar, esse corpo humano viveu tanto, falta viver tanto. Entende? O que eu vou fazer com esse tempo? X tempo dele eu vou gastar estudando, X tempo dele eu vou gastar trabalhando, X tempo dele eu vou gastar gerando filhos, X tempo deles eu vou gastar educando esses filhos até que eles possam sobreviver por si mesmos. Aí então eu vou aproveitar minha aposentadoria, vou aproveitar minha velhice e fazer durante 10, 15, 20 anos uma vida de pôr a mochila nas costas e andar por esse mundo. Dividimos para isso, para fazer essa contagem. O que faremos com o nosso tempo? Quanto tempo passaremos dos 7 anos de idade até terminar a faculdade? Esse tempo passaremos estudando, depois nós dividimos a nossa vida física para saber o que podemos fazer dentro de cálculo, dentro de cada período. Porque quando terminar, esse corpo vira pó. E essa contagem, eu não vou dizer que ela é uma coisa errada, nem vou dizer que ela é uma coisa certa. Não tem o que existe como erro e acerto. O que existe é Lila, o jogo cósmico. O que existe é a nossa vida em constante mutação, em constante transformação, e o que faremos com ela. E gente, não é o que faremos com ela no determinado tempo. Quando eu tiver X idade, não. Isso é a nossa contagem de tempo, nossas leis, nossa perspectiva. A vida, a respiração, a experiência de observar, não depende do tempo que criamos. É uma constante dentro da criação, é uma constante dentro da transformação. É a única coisa eterna dentro do mutável. Por isso que temos que ter essa perspectiva, precisamos acordar, tirar os véus, para ter a perspectiva do que somos eternos.
para poder aproveitar o aqui e agora, para poder olhar esta vida de frente e entender que não importa o que fizemos, o que faremos, a experiência de existir, a experiência de estar aqui, o estar aqui é precioso, não tem preço. É a divindade acontecendo. É Deus manifesto. É tudo perfeito. O papel que interpretamos, o valor é do ator, é de quem interpreta o papel, o valor é da peça de teatro. Os personagens que compõem a peça, não importa. O Criador cria os personagens e o roteiro. É o jogo cósmico. E nós estamos interpretando um personagem. Nós somos o ator, nós somos a luz, nós somos o espírito, nós não somos o personagem. Estamos interpretando um personagem. Por isso precisamos amar a peça. Por isso precisamos ter a perspectiva e amar o personagem. A história escrita pelo Criador para esse personagem. E no momento presente, no presente, que é onde a transformação acontece, agirmos conscientemente. Porque então, nós podemos olhar e falar assim: esse roteiro é teu. Pela promessa, batei e abrir-vos-á, peça e será dado. Pela promessa, Deus é Pai. Que pai, quando o filho pede uma fruta, lhe dá uma serpente ou qualquer coisa desse tipo? Vocês entenderam? Um pai amoroso, onde só há amor e paz nele mesmo. A criação é um roteiro, é uma peça, são personagens, é um jogo. E nós somos um personagem. Que personagem você interpreta? O personagem que você interpreta é o que você acha que você é. Isso que você acha que você é o personagem que você está interpretando. É o papel que lhe coube nessa grande obra-prima. E você, de acordo com quem veio nos ensinar, você pode alterar esse presente. Você pode ir alterando esse presente. Você pode ir não só pedindo para que as coisas sejam alteradas, mas aprender que esse é o jogo. Que é tudo perfeito. Você como ator, o personagem e o roteiro. E que o roteiro é mutável. O roteiro não é definitivo. As coisas não são e serão assim. Não. Ok? Tudo está em transformação. E no presente, cada ação de cada criatura interfere na peça, nesse roteiro, por causa da lei, okay? De ação e reação. A ação e reação acontece no presente. Isso aconteceu no passado. Não, não existe passado. Era no presente. Ou sempre foi no presente. O passado é a contagem de tempo, onde está arquivados tudo o que aconteceu na nossa contagem de tempo. Nessa transformação que acontece no presente, antes da transformação chegar até aqui, ou seja, antes da árvore morrer, ela durou X tempo. E enquanto ela estava durando, deu tal quantidade de fruto.
Isso é arquivo, isso é memória. Okay? A realidade é que você olha a árvore e ela já se transformou. E ela está... Se você ficar de olhos abertos e não sem dormir, sem nada, só olhando como testemunha da criação, você vai ver que toda mudança acontece agora, aqui no presente. Ela está se transformando. É que você não fica de braço cruzado olhando. Mas se fizesse isso, não haveria para você passado, presente ou futuro. Tudo se transforma agora. E nada que você conhece será assim. Okay? Continuará assim. Como nunca foi. Nunca. Igual ao que está acontecendo agora. Sempre será diferente. Sempre. A transformação é constante. Nesse universo todo. Isso não é filosofia. Isso é fato. Ok, pessoal. Eu vou deixar o telefone, como sempre, nas lives. Para que vocês anotem esse telefone e me dêem um oi. Porque aqui, já falei para vocês, eu estou gravando no celular. A letra é tão miudinha nesse celular. Assim, o nome de vocês eu quase nem consigo ver. Eu vou ter que aproximar 3 centímetros do celular para ler isso aí. Ok? Ainda não tenho a tecnologia para isso. Para poder responder para vocês como eu quero. Mas vai acontecer. Então, gente, me sigam, deem um like, anotem o número. Eu vou falar agora, anotem aí, algum canto aí. É 12 99706 1363. Anotem, esse é meu telefone pessoal. Não é para ligar para mim, tá? Que não dá para ficar atendendo, é uma loucura. Mas é para vocês mandarem mensagem. Então vocês mandem, olha, eu sou fulano. Aí eu pego teu número, vejo teu nome, eu te adiciono. E ao mesmo tempo, você já pode começar a fazer perguntas. Já pode dizer, meu nome é tal, minha pergunta é essa. Oi, tudo bem? Estava na live, acompanho, não acompanho. Eu queria isto, queria aquilo, me esclareça sobre isto, sobre aquilo. O que você quis dizer com isso ou com aquilo? Meu entendimento é diferente, eu penso isso. Entende o que eu estou falando? Interações, perguntas. É para isso esse telefone. E até amanhã, 6h33, a nossa próxima live, ok? Curta. Obrigado por estarem comigo no dia do meu aniversário, ok? A todos vocês, graça e paz.